Perfeito. Hoje é dia 31/3/2026, eu estou gravando o Projeto das Profissões e meu nome é Rafael Becker. Bom, por favor, Fred, se apresenta um pouco para nós, fala teu nome e fala qual a tua área de atuação. Meu nome é Frederico Luiz Capelari, eu trabalho hoje na gestão da área de arquitetura e prospecção de novas tecnologias da Procerx. Sou formado em ciência da computação pela PUC, pós-graduado em gerenciamento de projetos de TI e pós-graduado em desenvolvimento full stack pela PUC. Perfeito. Bom, a primeira pergunta da nossa entrevista é: por que você escolheu essa profissão? Sempre tive uma afeição grande para matemática, então foi algo mais natural para mim. Não queria trabalhar com, enfim, com estatísticas ali, mas acabei, enfim, me apaixonando por algoritmos. E, enfim, na faculdade ali me encontrei, fiz um curso técnico de informática quando eu era, enfim, jovem. E, enfim, comecei a gostar da área, me aprofundei, fiz ciência da computação. Logo depois comecei alguns estágios. Trabalhei 4 anos numa multinacional chamada Stefanini. E hoje trabalho já há 13 anos dentro da Procerx. Perfeito, ótimo saber. A segunda pergunta é: há quanto tempo você atua nessa profissão? Olha, somando os 4 anos de Stefanini mais os 13, 17 anos já eu trabalho na área, tá? E, enfim, tem alguns períodos ali, alguns 2 ou 3 anos de estágio, eu teria quase 20 anos trabalhando na área, tá? Entendi, perfeito. A terceira pergunta é se alguém te inspirou para tu seguir essa profissão. Olha, Rafa, eu não tive uma inspiração próxima a mim, assim, sabe? Logo que eu comecei enfim, entrar nesse mundo da TI, comecei a ver alguns filmes do tipo Piratas do Vale do Silício, a história ali, enfim, do Bill Gates, do Steve Jobs ali, né? Dessa galera que estava, né, no Vale do Silício, enfim, inovando, né? E isso ali me chamou bastante atenção, né? Enfim, empresas que começam numa garagem, numa casa, se tornarem uma empresa do tamanho da Microsoft, por exemplo. Então eu acabei, enfim, sendo influenciado muito mais por eles do que por pessoas próximas a mim. Entendi, perfeito. A próxima pergunta é: qual foi a sua trajetória profissional até os dias atuais? Bom, eu comecei a minha vida profissional com trabalho, enfim, administrativo, né? Estagiário de um banco, fui estagiário de um banco quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. Uh, Fiz o meu curso de técnico de informática, comecei a fazer a minha graduação, trabalhei em empresas de mídias sociais, programando algumas coisas pequenas, e aí entrei numa fábrica de software, né, na Stefanini. Foi meu primeiro emprego, assim, numa empresa gigantesca e com muita gente desenvolvendo realmente, né? Então eu comecei a trabalhar com equipes grandes de desenvolvimento, muita gente programando, dividindo a responsabilidade do código. E após isso fui para dentro da Procergs como gestor, como desenvolvedor Java, né? E, enfim, fiz essa carreira ali e transitei para gestão. Hoje ali fiquei alguns anos como gestor de uma área de fábrica interna de software e hoje sou gestor da área de tecnologia. Basicamente o que eu cuido hoje é quais as tecnologias que a gente utiliza dentro da empresa, né? Então a gente trabalha com stacks Java, .NET, Angular para front-end, a parte de IA agora está vindo muito forte, então eu cuido de tudo isso, sou responsável por todas essas equipes aí. Perfeito. Só para complementar a entrevista, o que que é a Procerx? A Procegs é o Centro de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha atendendo todos os órgãos do Rio Grande do Sul, né? Então, Brigada Militar, Fazenda, Fazenda Estadual, né? Um, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura. A gente provê sistemas para todos esses órgãos. Então, hoje são mais de 700 sistemas ativos ali que a gente cuida dentro da empresa. Uma empresa de 1.200 funcionários, onde a grande maioria ali, 90% está dentro da área técnica, né? A área fim da companhia é entregar sistemas, né? Desenvolver e entregar sistemas. E, enfim, a gente também é responsável pelas notas fiscais de 23 estados, né? Então a gente tem um volume bastante grande de processamento realmente de dados. Entendi. Perfeito, ótimo saber. E a próxima pergunta é: como você enxerga o mercado de trabalho da sua profissão?
O mercado de trabalho, Rafa, ele já foi mais aberto. Na pandemia, a gente teve uma grande bolha que se criou e muita gente entrou nessa área nessa época, mesmo com pouco conhecimento ou nenhum conhecimento. O mercado estava tão sedento de profissionais que acabou, enfim, inchando. E hoje a gente está vendo um pouco ao contrário, eu vejo, tá? Esses profissionais que não se encaixaram acabaram estão sendo, enfim, acontecendo layoffs em grandes empresas, diminuindo o quadro, né? As IAs estão entrando muito forte agora, então quem não sabe usar uma IA no dia a dia do desenvolvedor ali vai passar trabalho no futuro, porque as IAs realmente são aceleradores de desenvolvimento. Então, assim, eu vejo o mercado assim, quem não está trabalhando com IA está excluído nesse momento. É isso que eu vejo, tá? E quem tem facilidade, conseguiu entender a utilidade da IA, cara, sempre vai ter mercado aí, tá? Eu acho que eu vejo, tá? A gente vai passar de ser meros desenvolvedores a, a, a tradutores de negócio para dentro de uma IA, para, enfim, fazer conexões com o negócio e a tecnologia para sair o sistema funcionando. É isso que eu vejo para o futuro. Entendi, perfeito. A próxima pergunta é: nessa profissão, você considera importante a formação continuada ou a atualização de conhecimento? Você possui outro curso além da sua graduação? Porra, como eu comentei no início da entrevista, tenho duas pós-graduações, cara, cursos assim, inúmeros, tá, Rafa? Então, assim, é uma profissão que, infelizmente ou felizmente, tu não pode parar de se atualizar. Sempre é uma tecnologia nova, um jeito novo de fazer as coisas. Então, seja com dados, agora tem essa carreira de engenheiro de dados está vindo bastante forte, a IA, o desenvolvimento tradicional de back-end, front-end, então assim, não dá para a gente parar de olhar e estudar, tá? Hoje, na área que eu atuo, não tem como eu não, pelo menos, saber um pouco de cada coisa, porque eu cuido de muitas coisas diferentes dentro da empresa. Então, assim, não há como não estudar, não ter essa continuidade do estudo, tá? Senão a gente já fica desatualizado bastante rápido. Entendi. Perfeito. A próxima pergunta é: quais são suas perspecções, desculpa, quais são suas percepções em relação às perspectivas financeiras? Olha, Rafa, o mercado de trabalho, para quem tem bastante experiência hoje no mercado de TI, ele paga muito bem, tá? Ele tem salários bem altos, a gente consegue disputar vagas com o resto do mundo, com o advento do home office, né? Então tu pode trabalhar, enfim, para uma empresa americana ganhando em dólar. Então os salários não são ruins, não, são bem bons, tá? Obviamente, né? Quem ganha bem são profissionais destacados, tá? O profissional que não tem, enfim, uma grande aptidão, ele vai receber um pouco menos e faz parte como toda profissão, tá? Mas eu vejo, assim, uma perspectiva bastante grande, assim, de salários bem elevados para quem consegue ser diferencial no mercado de trabalho, tá? Entendi, perfeito. A próxima pergunta é: na sua visão, como são as oportunidades de trabalho regionais? Foram maiores, tá, Rafael? Eu acho que foram maiores aqui, digamos, eu tô falando aqui um pouco mais sobre o mercado de Porto Alegre, Caxias, né, que é onde tu está. Foram maiores, os polos foram um pouco maiores, né? Hoje a gente pulverizou um pouco os polos, né? A gente tem um polo de grande de TI ali em Novo Hamburgo, São Leopoldo, ali com as faculdades da região. A gente tem aqui também em Porto Alegre com a PUC, com a URGS aqui, né? E eu vejo um polo pequeno em Caxias, tá? Não vejo ele crescendo tanto em um curto período de tempo. Tem outros polos agora também, em Florianópolis, que está crescendo. Então, assim, na região já foi maior. Hoje a gente se concentrou em algumas poucas empresas. Antes, as faculdades eu vejo que faziam mais parcerias com empresas de fora e isso vem diminuindo. Essa é a minha visão. Não só acho que muito mais por causa das empresas, não por causa das faculdades, tá? Eu acho que as empresas, elas estão visando bastante lucro e tá correto, não tem problemas nenhum, mas então, assim, elas acabam evitando mercados que são tão distantes delas. Ah, a gente via uma Dell muito forte aqui, a Dell reduziu o quadro dela. Ah, a gente via uma perspectiva de Ubisoft vir para cá e ela não veio. Então, assim, acho que reduziu um pouco, mas em compensação o home office nos dá, né, a chance de brigar por vagas em qualquer lugar do mundo.
Perfeito, ótimo saber. Agora a próxima pergunta é: existem oportunidades de trabalho fora do país ou em outras regiões do Brasil? Sim. Quero ver falando para ti, tá? O home office escancara isso, tá, Rafa? A gente vê que, principalmente na época da pandemia ali, onde o mercado de TI deu um boom, né? Cresceu e ficou gigantesco, assim, inflou muito, né? A gente disputava vaga, assim, com qualquer país, assim, na americano, na Europa. Muita gente fez, nessa época ali, ou um pouquinho depois da pandemia, fez uma transição de trocar de país. Então, muitos colegas meus de trabalho e amigos de faculdade foram no Canadá, em Portugal, enfim, em outros países, por causa da TI. Então, sim, a gente disputa com todo mundo e hoje a gente, enfim, com home office escancara isso. Perfeito, ótimo. Agora a próxima pergunta é: qual o perfil do profissional dessa área? Há alguma habilidade específica que devem ser desenvolvidas? Rafa, o que eu vejo, tá? Hard skills que a gente chama, né? Que são skills técnicos, né? Aprendizado enfim, de linguagem de programação, de algoritmos, né? De infraestrutura. Cara, isso é indispensável para nossa área. Isso não existe, não é negociado, tá? Então, isso as pessoas precisam ter para entrar no mercado de trabalho e se posicionarem bem. E quem é o diferencial é que tem o que a gente chama de soft skills. Cara, é alguma pessoa que sabe conversar, que consegue extrair, enfim, problemas do cliente, entender onde ele está, se relacionar bem, se comunicar muito bem. Então, assim, na nossa área, o que eu entendo é, para se posicionar muito bem no mercado, hard skills são importantes, são essenciais, eu diria. E para ter um diferencial é tu saber se comunicar e ter soft skills. É isso que eu vejo. Perfeito. E agora, para finalizar nossa entrevista, a última pergunta é: qual o conselho que você deixaria para os jovens que pretendem seguir essa profissão? Conselho para os jovens, cara, estudar muito, tá? A faculdade ali, ela não é fácil, ela é uma faculdade complexa, vai te exigir bastante, ser resiliente, né? Às vezes a gente acaba entrando no modo automático ali e esquece ali de que a gente precisa também pensar em nós para enfim, para ter uma vida saudável, tá? Acho que a gente acaba, alguns profissionais acabam, acho que na TI, assim como um todo, a gente tem profissionais, enfim, com burnout, muito perdendo essa noção porque não cuidam de si também. Então, assim, o conselho é cuidar de si, saber que vai ser difícil, mas, assim, a parte técnica, eu diria assim, cara, investe teu tempo aprendendo como uma IA funciona. Acho que esse é o futuro da nossa profissão. A IA já está muito forte no nosso ramo e cada vez mais vai aumentar. Então, assim, parte psicológica, eu diria, cara, cuidar de si e entender que vai ser difícil, mas a parte técnica, olha para dentro do Maiá, que esse eu vejo como um dos principais mercados que vai crescer e já está dentro aqui da nossa profissão. Perfeito. Essa daí é a nossa entrevista, então. Fechou. Valeu, Rafa. Obrigado aí enfim, pela entrevista aí, pela oportunidade de falar para ti. Perfeito. Muito obrigado.